Paz do Senhor Jesus. Hoje vence a minha prova, a disciplina que eu recebi, né? Por ter ali me afastado da congregação. É interessante, né, que eu quando eu não estava congregando, eu caí, eu bebi, eu fumei, né? Eu usei drogas e aí Deus ele me restaurou sem estar congregando, porque a salvação não está em você congregar, a salvação está em Cristo, no Senhor Jesus. A salvação está no arrependimento, na confissão e na conversão dos pecados. E Deus me deu essa graça e eu comecei a buscar a Deus, mesmo não congregando. Aí deixei de beber, deixei de fumar, deixei de usar droga, enfim. Mas não voltei a onde eu estava congregando. Não que eu não acredite também que não se deva congregar. Porque geralmente Deus tem um ministério, tem um trabalho para você. Você tem uma vocação espiritual. Você tem dons que Deus te dá, talentos. E geralmente eles são desenvolvidos quando você está congregando. A palavra de Deus fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E esse conhecimento vem no corpo de Cristo, mas é no corpo invisível espiritual, mas que se materializa você congregando em alguma denominação. Deus trabalha o congregar não é o perdão das iniquidades, senão todo mundo que congregasse ia para o céu. E nem todo mundo que congrega é salvo ou será salvo. Nem todo mundo que congrega nasceu do Espírito Santo. E eu pregava sobre isso. Falava sobre isso. E eu fui criticado. Teve pessoas que me escarneceram. Irmãos falando que... Irmãos entre aspas, né? Que eu deveria congregar, que eu estava errado não estar congregando, que se eu não estivesse congregando não era salvo, e falando da ceia, e falando coisas nessa direção. E eu tentando conversar com a pessoa, explicando, né, que o congregar é você estar sincero diante de Deus, reto diante de Deus, temendo a Deus, e se desviando do mal. E naquele processo que eu não estava congregando, eu estava orando a Deus, pedindo uma direção do Senhor para saber se eu voltava onde eu estava congregando antes, ou se eu congregaria em outro lugar, por certas situações que eu já passei e assim ainda passo onde eu estava congregando. Não foi por isso que eu deixei de congregar. Eu deixei de congregar porque eu sou um miserável pecador, carente da graça, do perdão, do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Eu sou carente e necessitado do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas o motivo de eu não voltar a congregar naquela época, naquele lugar, foi esse, né? Saber se realmente Deus tinha alguma coisa comigo ali, eu tinha em outro lugar. Deus falou comigo, estamos lá congregando, agora que não está congregando por causa do coronavírus. É interessante que as pessoas me criticavam, falavam, né, que eu pregava, eu aprendi que a igreja é quem busca a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é quem tem o convencimento do pecado, da justiça e do juízo e pratica. Ou, entre aspas, no mínimo, busca praticar.
o arrependimento, a confissão, a conversão. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é placa, não é denominação, não é congregação, não é título, não é aparência exterior, mas é o interior, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por isso também não reconheceram Cristo como o Messias, porque ele não veio com aparência exterior. Ele não fazia parte da doutrina dos fariseus, dos saduceus, né? Ele não frequentava a escola dos saduceus, dos fariseus, na sua fase adulta como homem, porque como criança sua mãe o levava no templo. Tanto é que quando eles foram no templo e eles não encontraram o Senhor Jesus Cristo, quando eles caíram em si, eles voltaram ao templo, estava o Senhor Jesus lá com os doutores, interrogando, conversando com eles, e ficaram admirados da sabedoria de Cristo já com 12 anos. Então, já com 12 anos, ele já estava profundo nas Escrituras de Deus. Então, parece que até em Israel, lá a doutrina de Israel, com 12 anos, já começa a entrar na fase adulta. Aqui no Brasil até 18, 19, 20 e tantos anos é visto ainda como adolescente. Lá com 12 anos já começa a entrar na fase adulta. E a fase adulta lá é se aprofundar nas Escrituras, na palavra de Deus. E espiritualmente falando, a fase adulta é quando você se aprofunda na palavra de Deus e no conhecimento de Deus, que vem pelo seu Santo Espírito. Então, e pregando sobre isso, e algumas pessoas me criticavam. Era interessante quando eu não estava congregando, irmãos, não, irmão, tem que congregar, não pode ficar sem congregar, e você está errado de não estar congregando. É interessante que agora, nessa época do coronavírus, que a congregação não está congregando, esses irmãos não aparecem, né? Esses que me criticavam, né? Me repreendiam, né? Falavam mal de mim, eles não aparecem agora, né? Sumiram tudinho. Teve gente aí que até me bloqueou do Face. E outros lá também, outros irmãos, até pastores, que falavam para mim que tinha que congregar, né? Alguns têm a doutrina que se não congregar não salva. Alguns têm a doutrina que se não for lá da denominação dele lá, da igreja dele lá, também não é salvo, né? Colocando publicações, postando, não, que a igreja é você, que a igreja é só comunhão com Deus, sabe? Eles mudaram o discurso, mudaram a pregação, sabe? Então, a pregação é tanto uma coisa como outra. E hoje minha disciplina venceu, a minha prova venceu, mas, como eu disse em outro vídeo, poderiam ter me dado a comunhão já no dia que vieram falar comigo. Porque eu comecei a buscar Deus, não estava congregando, comecei a buscar o Senhor, né? Sem cair em tentação. E Deus me levou a voltar a congregar, onde eu estou congregando hoje, vamos assim dizer. Aí, lá buscando a Deus, eu já estava um tempo sem estar lá congregando, já firme, vamos assim dizer, no Senhor Deus, em Cristo. Aí depois de uns 2 meses eu fui lá à congregação, fiquei lá praticamente quase 2 meses. Aí não fui recebido, vamos assim dizer. Alguns irmãos me receberam, mas a liderança em si não me recebeu. Depois de 2 meses, o pastor chegou de viagem, também não me recebeu, também me viu lá, não me cumprimentou, não falou nada comigo. Tranquilo, continuei lá. E eu sento no banco da frente, porque Deus mandou. E tem irmãos que estavam lá no dia que eu dei o testemunho disso. Deus mandou sentar nos bancos da frente, porque particularmente eu nem gosto muito, irmão, vamos assim dizer, mas Deus mandou e eu fui lá e obedeci, né? Aí passou-se ali um mês, quase 2 meses, o pastor mandou os obreiros falar comigo para me repreender no meu clamor. E eu pensando que eles iam falar comigo a respeito da comunhão. Aí, aproveitando que ele estava falando ali, vieram me repreender do clamor, eles iam perguntar a minha situação. Eu expliquei a situação para eles,
falei, não, pastor, no começo, quando eu deixei de congregar, eu caí. Eu bebi, eu fumei, enfim. Né? Mas depois Deus me restaurou, comecei a buscar a Deus, fiquei firme e tal, tal. Aí, no outro dia, eu fui conversar com o pastor a respeito disso. Pastor, aconteceu assim e tal. Ele, não. Aí, me deram disciplina, me deram prova de 3 meses. Na real, nem precisava ter dado a disciplina, nem precisava ter dado a prova. Já podia ter dado a comunhão ali, com a congregação ali, naquele momento. Mas, tudo bem, quis dar a prova, quis dar a disciplina, né? Porque a pessoa, quando ela fica sem congregar, irmão, é como, e ela volta, é como ela estivesse entregando a vida dela a Cristo, irmão. Entendeu? A pessoa, ela pega a disciplina, pega a prova, se ela está lá congregando, ela faz alguma coisa errada lá, não confessa, ou depois ela confessa, alguém vê, mas ela congregando, ela participando, mas a pessoa fica sem congregar. Não vieram saber o que aconteceu comigo, não buscaram saber o que aconteceu comigo, não tiveram interesse. Essa é a real, sabe que eu não estou mentindo, não há necessidade disso. Aí Deus me restaura, Deus me fortalece, aí eu volto a congregar, fico lá firme, fico lá 2 meses, me procuro para repreender o meu clamor, falar que tem gente murmurando o meu clamor, que eu não deveria clamar da maneira que eu clamo. Aí, nessa situação, pergunta como eu estou, eu explico, aí eu falo, né, a respeito de congregar, aí me dão disciplina, 3 meses, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Tem vídeo aí com mais detalhe a respeito disso aí. Eu falei que era uma prova vencida. E tá aí, a prova vencida. Aí ontem eu fui orar, estava tendo culto online. Aí falei lá com o pastor. Aí o pastor ainda me ensinou, não. Eu falei, como é que vocês estão fazendo aqui para voltar voltar à comunhão da congregação, vamos assim dizer. Né, pelas situações. Aí o pastor, não, vamos falar ali com o pastor no final do culto online, né? Então ele estava lá no púlpito. Qualquer coisa aqui terça-feira, a gente ora aqui, fala pro irmão, o irmão volta. Tranquilo. Mas a decisão é do pastor. Aí terminou o culto, fomos lá falar com o pastor. O pastor me chamou, ó, pastor, o prova do irmão Wesley isso aqui amanhã, que é hoje. E tal. Aí, pastor lá, né? Nem sorriu. Não sorriu mesmo. Não sorriu mesmo, nem sorriu. Oh, poxa, que beleza, né? Voltou a comunhão, veio a prova. Não, ficou lá sério na dele, também fiquei na minha também. Entendeu? Aí falou que tinha que esperar passar essa situação aí do coronavírus para poder voltar à comunhão, porque tem que ter os cultos públicos por causa da congregação, né? Para pedir perdão à congregação e voltar à comunhão. Como a minha vida não há o que eu esconder, né? A minha vida é transparente, eu já peço logo perdão a Deus e peço perdão a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Peço perdão a Deus e toda a igreja dele em toda a face da terra, porque quando a gente peca, irmão, quando a gente falha, a gente não prejudica só a gente não, a gente prejudica toda a igreja em toda a face da terra, irmãos. Essa é a real, porque a gente tem que estar na posição, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar intercedendo pelos irmãos missionários, em lugares tão difíceis, sabe, irmãos? Tem irmãos que estão passando tanta luta em tantos lugares e quando você não está na posição ali que você tem que estar, você está falhando com aqueles irmãos. Você está falando com aqueles irmãos lá na Ásia, você está falhando com aqueles irmãos lá na Índia, no Japão, no Iraque, entendeu? No Egito. Você está falhando com os pobres, você está falando com os necessitados. Quando você não está na posição, você está falhando com muita gente. Sabe? Até com aqueles que não gostam da gente, irmão, que não conhecem o Evangelho, que não entendem o Evangelho, que precisam de oração, precisam de intercessão, precisam que alguém pregue Cristo para eles. Então, quando você deixa de buscar Deus, congregando ou não, você está pecando contra muita gente. Então, peço perdão a Deus, perdão a toda a igreja do Senhor Jesus neste momento, né? E porque uma coisa que não pode faltar no seu culto a Deus,
uma coisa que não pode faltar no seu louvor, uma coisa que não pode faltar na sua oração, no seu clamor, uma coisa que não pode faltar quando você estiver pregando, quando você estiver ensinando. Uma coisa que não pode faltar é a sinceridade. Você não pode deixar de ser sincero, porque é através da sinceridade que vem a retidão, o temor a Deus e o desviar do mal. Você tem que ser sincero com a palavra de Deus, você tem que ser sincero com as Escrituras, você tem que ser sincero com o Espírito Santo, você tem que ser sincero com Deus, que te chamou de uma forma tão tremenda, que enviou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados, perdoando os seus pecados, perdoando as suas iniquidades. Então, você tem que lutar para ser sincero. Tem um vídeo que fala a respeito disso, mas uma das coisas mais difíceis quando você passa a congregar é você permanecer sendo sincero com Deus. O Senhor Jesus falou assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é o fingimento, é o amor aos louvores, honras e glórias humanas. Quem tem essa inspiração de louvores, honras e glórias humanas das primeiras cadeiras, é tudo fingido, é tudo falso. Tudo que faz é por recompensa terrena, é por recompensa humana, é por recompensas passageiras, galardão passageiro. E nós temos uma recompensa celestial, nós temos a nova Jerusalém, nós temos um novo céu, a nova terra. Porque muitos não vão nem entrar pensando que vão receber uma coisa, mas já receberam aqui. Já receberam seus louvores, as suas honras, as suas glórias humanas e ficaram com isso satisfeitos. Quem nasce do Espírito Santo, a sua satisfação está em chegar em Deus e ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra para a alegria preparada para ti desde a fundação do mundo. Gozo fala de alegria. Alegria de estar com Deus para sempre. Alegria de estar com Cristo para sempre. Alegria de estar com o Espírito Santo para sempre. Um lugar onde não vai haver mais tentação. Não vai haver mais morte. Não vai haver mais enfermidade, angústias, nem aflições. Porque todas essas coisas passaram, é tudo velho. Cada dia que se aproxima, o nosso corpo caminha para se envelhecer. E as coisas novas, elas passaram da nossa adolescência, da nossa juventude. Cada dia que passa nesse mundo, as pessoas vão ficando com mais idade. Então vai chegando coisas mais velhas e as coisas novas passaram. No mundo espiritual, com Cristo, é diferente. Cada vez que se passa o tempo, as coisas novas estão se aproximando cada vez mais. E as coisas velhas que estão passando. Porque Deus ainda tem um novo corpo. Um corpo incorruptível. Que não pode sofrer o dano da segunda morte. Não pode sofrer o dano de enfermidades, de doenças. Não pode sofrer o dano de angústias, de aflições. É um corpo incorruptível, irrepreensível, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Devemos ser sinceros, ainda que nos traga percas. Devemos ser sinceros, ainda que nos tragam rejeição ou desprezo de alguém. Devemos ser sinceros com Cristo, ainda que isso nos possa trazer um aparentemente prejuízo aqui. Porque quem ama a Deus nunca terá prejuízo. Porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, de quem é chamado por Ele, de quem é chamado pelo seu decreto, pela sua soberania. Mas muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque não basta só ser chamado, tem que ser escolhido na volta de Cristo. Dá-se o joio e o trigo junto. E os discípulos falaram: quer que a gente arranque o joio? O Senhor Jesus falou: não, isso é para o dia da colheita. Quando Ele vier, Ele vai mandar os anjos dele. Vai haver uma escolha, ainda que essa escolha foi desde a fundação do mundo, porque o Senhor Deus sabe quem o amaria e quem não o amaria. Deus sabe quem chegaria ao fim e Ele sabe quem não chegará ao fim.
Deus conhece um coração sincero e Deus conhece um coração falso. Deus sabe quem busca agradar a Ele e Deus sabe quem não busca o agradá-lo. Tem pessoas que não estão buscando agradar a Deus agora, mas elas vão buscar e vão ser fiéis até o fim. Tem pessoas que estão congregando, são pastores e tantas outras coisas, e perderam o desejo de agradar a Deus. Eles querem agradar políticos, eles querem agradar empresários, eles querem agradar os seus próprios familiares carnais. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, quando foram procurar ele pregando no templo, falando: ó, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão aí fora. E o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos que ali estavam, disse: quem é minha mãe, irmão ou irmã? E olhando para os discípulos, apontou para eles e disse: minha mãe, irmãos e irmãs, é todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do céu.